O Cerrado é considerado o maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por ser uma região de savana, estendendo por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade, grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. O Cerrado está distribuído entre 8 estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Piauí, o que corresponde a mais de 20% do território nacional. Por isso, ele é considerado o segundo maior bioma do país, ficando atrás apenas da floresta amazônica. A vegetação do Cerrado é caracterizada por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. O Cerrado é conhecido como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas existentes apenas nesse bioma, e acolhe diversas espécies de animais e vegetais que surgem de outros ecossistemas. Outro fator que privilegia a biodiversidade do Cerrado é a distribuição da sua vegetação. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Cerrado abriga cerca de 200 mamíferos, 800 aves, 180 répteis, 150 anfíbios e 1.200 peixes, além de 90 mil espécies de insetos. Desse total, pesquisadoras do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade apontam que cerca de 130 animais já foram observados em risco de extinção, como é o caso do tamanduá-bandeira, lobo-guará e a onça-pintada. A vegetação original de Goiás e do Distrito Federal. As áreas do Distrito Federal e do Estado de Goiás chegam aproximadamente a 346 quilômetros, perfazendo cerca de 4% do território brasileiro. Essas terras se localizam na região mais central do Brasil, recobertas pelo domínio do cerrado, mas com presença significativa de outros tipos de vegetação. O cerrado apresenta em suas fisionomias variações que vão de formas florestadas, matas secas, de galeria auxiliares, até formações tipicamente campestres, campos sujos, limpos ou rupestres, além também das formações savânicas, que é característica do domínio, que incorpora também vegetações como as veredas e os palmeirais. Observa-se de forma clara o domínio das formações fitofisionômicas classificadas como cerrado, savana. Mais da metade do território era originalmente recoberta pelas fisionomias campestres, arbustivas, arbóreas e florestadas de cerrado. As áreas de transição, tensão ecológica entre o cerrado e as florestas também eram significativas, compondo quase um terço do território. O número e a definição de tipos diferentes de vegetação e de fitofisionomias do cerrado também variam dependendo das classificações adotadas. O IBGE estabeleceu uma correlação entre as dominações de Magnus Silva Fonsar, 1983, e a de Eiten, 1979. A savana arbórea densa equivale ao cerradão. A savana arbórea é equivalente ao cerrado estricto sensu e ao campo cerrado. A savana parque é o campo sujo de cerrado e a savana gramíneo-lenhosa equivale ao campo limpo de cerrado. O aspecto das formas mais usuais existentes no domínio do cerrado varia conforme os condicionantes ambientais. Os principais tipos de vegetação são classificados entre formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Todas essas variações ainda são encontradas no território goiano-brasiliense, embora sua área tenha sido reduzida drasticamente. Dentre as formações savânicas do cerrado, Ribeiro e Walter identificam 4 tipos principais: o cerrado sentido restrito, a vereda, o palmeiral e o parque de cerrado. O cerrado sentido restrito, o stricto sensu, de acordo com Ribeiro e Walter, é considerado uma formação predominantemente arbórea ou arbórea arbustiva, com cobertura arbórea variante de 5 a 70%, e a altura média das árvores varia de 2 a 8 metros. A densidade arbóreo-arbustiva ou ambiente permite identificar até 4 subtipos,
o cerrado denso, o cerrado típico, o cerrado ralo e o cerrado rupestre. Lembrando que essas três primeiras variações, elas refletem a densidade de árvores e a última está associada ao substrato rochoso. A vereda, em geral, ocorre nos fundos de vales e em cabeceiras de drenagem, onde o chão é permanentemente brejoso com lençol freático aflorante ou muito próximo à superfície. É marcante a presença dos buritis ladeados por campo graminoso úmido. Sua distribuição geográfica é dispersiva pelo estado de Goiás e o Distrito Federal. O Parque de Cerrado apresenta ocorrência de árvores concentradas em pequenas elevações do terreno, conhecida como murunduns, covais ou monchões, que são ladeados por formações herbáceas nas depressões comumente alagadas nos períodos chuvosos. Sua distribuição geográfica é identificada apenas em algumas áreas do sudoeste de Goiás e no Distrito Federal. Já os pomerais, de acordo com Ribeiro e Walter, são caracterizados pela presença marcante de uma única espécie de palmeira arbórea, colonizando terrenos bem ou mal drenados. Dependendo da espécie dominante, podem ser denominados como macaubal, guerobal, babalçal ou buritizal. Os pomerais ocorrem em Goiás, sobretudo no Vale do Rio Maranhão e nas vertentes dos rios Araguaia, com manchas importantes também na Chapada dos Veadeiros. Dentre as formações campestres existentes no domínio do Cerrado, são identificados três tipos fitofisionômicos principais: o campo sujo, o campo limpo e o campo rupestre. O campo sujo apresenta o domínio de gramíneas com a presença de arbustos e árvores anãs, em geral, indivíduos menos desenvolvidos das formações savânicas do Cerrado. A ocorrência do campo sujo ainda é especialmente marcante no norte e noroeste do estado de Goiás, na depressão do rio Araguaia. O campo limpo apresenta um único extrato de gramíneas com folhagens que não as ultrapassam em altura. Trata-se de um extrato herbáceo, despojado de árvores e arbustos, que pode ter as mesmas variações fisionômicas apresentadas pelo campo sujo. Ocupam grandes extensões nos chapadões do sudoeste goiano e nas depressões do Araguaia e do Tocantins. O campo rupestre trata-se de uma fitofisionomia predominantemente herbácea, arbustiva, com eventuais árvores de pequeno porte. Desenvolve-se em altitudes superiores a 900 metros sobre afloramentos rochosos. Em Goiás ainda é comum na Serra Dourada, na Serra dos Pirineus e na Chapada dos Veadeiros. E, por fim, as formações florestais presentes no domínio do Cerrado estão o Cerradão, a Mata Seca, a Mata Ciliar e a Mata de Galeria. O Cerradão é uma formação florestal com característica esclerófila. Apresenta árvores com altura média entre 8 e 15 metros, com as copas se tocando, e um extrato herbáceo subarbustivo pobre e rarefeito. Sua ocorrência no território goiano dissemina com manchas expressivas em meio a formações abertas de cerrado e também entre as áreas de tensão ecológica na transição para as florestas. A mata seca inclui as formações florestais não associadas a cursos d'água. Constitui-se de matas relacionadas aos solos mais ricos em nutrientes. A altura média do extrato arbóreo varia entre 15 e 25 metros, com dossel fechado na época chuvosa. É descrita como decidual ou semidecidual em virtude de sua estreita relação com a estacionalidade climática e com o percentual de espécies que perdem as folhas na estação seca. Semicídua quando essa cobertura fica entre 50% e 60%, e decídua quando os percentuais ficam entre 30% e 50%. Sendo assim, sua ocorrência se dá nas encostas dos vales. A mata ciliar é também bastante característica em ambientes do domínio do cerrado. Ocorre sobre terrenos acidentados em meio às formações savânicas ou campestres. Trata-se de uma formação com árvores que atinge de 20 a 25 metros. Já a mata de galeria é um tipo de vegetação perennifolha. Apresenta dossel fechado sobre a drenagem e a altura média do porte arbóreo varia entre 20 e 30 metros. As formações do domínio do cerrado não se apresentam ordenadas, mas sim com um grande mosaico de vegetação em que se alternam e se mesclam as fisionomias do campo, as savânicas e as florestais, como reflexo da distribuição das manchas de solo,
da incidência irregular das queimadas e de outras formas de ação antrópica. Existem várias formas de se representar o relevo. Os mapas geomorfológicos procuram representar uma visão sintética do relevo, a partir de elementos de suas formas, de suas gênesis e processos atuantes das idades e seus parâmetros métricos, as declividades, o grau de dissecação, medidas, interfluidos, entre outros. As características climáticas estão intimamente associadas às variações da latitude. As plantas são extremamente sensíveis às variações dos elementos do clima, especificamente da temperatura e dos índices pluviométricos, declividade do relevo, suas inclinações em relação a um perfil horizontal nos dão indicadores importantes, as possibilidades e restrições de sua ocupação. O clima e a presença ou ausência de cobertura vegetal são alguns deles. Solos mais férteis, por exemplo, tendem a permitir o desenvolvimento de uma vegetação mais densa e de maior porte, como as florestas. O domínio dos chapadões e das depressões. Em Goiás, uma característica marcante do relevo são as extensas áreas planas ou suavemente onduladas, que dominam as paisagens em quase todas as regiões do estado, com variações altimétricas que vão desde menos de 200 metros até pouco mais de 1.600 metros. O relevo de Goiás é heterogêneo, sendo mais irregular no Nordeste e mais plano no Sudoeste, e é caracterizado por planaltos e chapadas. Porém, ao sudoeste é possível encontrar extensos chapadões e chapadas que chegam a mais de 1.000 metros de altitude. A partir da Serra do Caiapó, só observamos os níveis mais baixos e extremamente planos da Depressão do Araguaia, com altitudes entre menos de 300 metros e podem chegar até 400 metros. Nos limites com o estado do Tocantins, direcionando-se para o leste, encontramos uma sequência de relevos residuais mais elevados, que nós chamamos de serras. Em meio aos terrenos muito planos e baixios, cerca de abaixo de 600 metros. Eles acompanham o sentido dos afluentes do rio Tocantins, com o Rio das Almas e o Rio Maranhão, como, por exemplo, as Serras Gerais, a Serra dos Pirineus e a Serra da Mesa. Essas depressões são interrompidas por uma elevação gradual até atingir a Chapada dos Veadeiros, que fica localizada no noroeste do estado e guarda as maiores altitudes do estado goiano, ultrapassando em alguns locais os 1.600 metros. E ali também se encontra o ponto mais alto de Goiás, conhecido como Pouso Alto, que fica a 1.672 metros de altitude. A Chapada dos Veadeiros é o lugar mais conhecido das terras altas goianas. Ela faz parte de um imenso planalto que se estende pelo norte e nordeste do estado, formando uma faixa contínua em direção ao centro e ao sudeste do estado também. Ela é interrompida somente no leste por um declive, que leva então ao vão do Paraná, que é outra região marcante no nosso relevo goiano. Essa depressão possui altitudes em torno de 450 metros e é drenada pelo rio Paraná e seus afluentes, e bordejada a leste pela escarpa do Chapadão Central, que constitui a Serra Geral de Goiás. Ela forma uma faixa de sentido norte e sul, conectando-se ao norte com as depressões do Rio Tocantins, e ao sul ela vai ganhando altitude até dar lugar ao Planalto do Distrito Federal, que é uma imensa sequência de chapadões que domina todo o leste de Goiás. O território do Distrito Federal tem altitudes superiores a 1.200 metros. Indo deste planalto à direção de Goiânia, no centro do estado, as altitudes elas vão diminuindo gradativamente
para ficar e chegar entre 700 e 900 metros. Essa região denominada de Planalto Rebaixado de Goiânia, ela atua com uma área de conexão entre os níveis altimétricos mais elevados do leste e do sudoeste de Goiás e representa a zona de esculturação do relevo pelos tributários da margem direita do alto curso do rio Paranaíba, no extremo sul do estado, e esses planaltos apresentam altitudes predominantes entre 300 e 400 metros. Nessa tabela, nós podemos observar claramente as declividades mais pronunciadas que cortam o território goiano, numa diagonal do sudoeste-nordeste, nessa clara relação com o arco de elevações. Nas regiões sudoeste e sul, as maiores declividades representam os alinhamentos das escarpas erosivas, que é fruto do trabalho de esculturação dos rios tributários do Paranaíba, e daí que vem o sentido noroeste e sudeste. É preciso sempre ressaltar também que esses dados foram gerados em escalas cartográficas pequenas, então eles são generalizados como elementos morfométricos do relevo, mas em escala de análise regional, esses dados demonstram uma clara predominância dos relevos planos nos territórios de Goiás e do Distrito Federal. Esse é um forte indicador da facilidade de acesso e, portanto, de toda sua ocupação. Esses fatores também foram aliados a outros fatores fisiográficos, históricos e econômicos, porque o relevo ele teve papel significativo na transformação que passou essa região nas últimas décadas, quando sua cobertura vegetal ela foi radicalmente modificada com o cerrado e com as florestas, cedendo espaço então para as pastagens e para as lavouras. A situação contemporânea da cobertura vegetal no estado de Goiás e no Distrito Federal é verdadeiramente preocupante, na medida em que se observa que a maioria das terras foi incorporada por atividades econômicas e os seus remanescentes da vegetação original restaram na sua maioria como fragmentos pequenos e dispersos, incapazes de preservar a biodiversidade natural. Pelos dados apresentados, observa-se absurda retração da vegetação nativa. Boa parte desses remanescentes também é utilizada para manejo do gado em criação extensiva. Já as pastagens e lavouras tornaram-se fisionomias dominantes nas paisagens de Goiás e do Distrito Federal. Comparada à situação de 2002, é possível perceber que o desmatamento do cerrado teve continuidade, embora num ritmo menos intenso. No norte goiano, região das maiores elevações, onde se vislumbra as manchas mais expressivas de declividades acentuadas e onde aparecem maiores espaços contínuos ainda recobertos de cerrado. Deve-se reconhecer que as dificuldades impostas pelo relevo permitiram a preservação da vegetação do cerrado na proporção setentrional. Com relação a florestas estacional, dela restaram apenas corredores ao longo de algumas drenagens, especialmente na região das baixas altitudes e dos terrenos extremamente planos da depressão do Araguaia, área de domínio da pecuária extensiva. As terras férteis foram também um atrativo muito forte no avanço da agropecuária sobre a floresta estacional. As áreas com relevo extremamente favorável, como o caso dos Chapadões no sudoeste de Goiás, extensos trechos no oeste do Distrito Federal, permitiram desbastes quase total do cerrado ou da floresta para o cultivo das lavouras, O maior problema desses locais é que a aplicação intensa de biocidas exige o desmate de imensas áreas, sem que muitas vezes não seja respeitada sequer preservação exigida por lei, como as margens dos rios e as bordas das nascentes.
O estado de Goiás apresentou nos últimos anos, especialmente a partir de 2000, um grande avanço no uso das chamadas geotecnologias, sobretudo pelo governo estadual, envolvendo desde a aquisição e o processamento de imagens satélite até o uso cada vez mais expressivo de sistemas de informação geográficas e a construção e manutenção de bases de dados georreferenciados. Boa parte dessa tecnologia é voltada para a geração de renda para o Estado, como no controle da produção agrícola. Contudo, os órgãos ambientais também têm demonstrado interesse crescente pelo seu uso, como meio de facilitar atividades de reconhecimento, características geoambientais do Estado e também da gestão dos sistemas naturais.